Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizada para vocês. E hoje, graças a Deus, uma vitória do Corinthians fora de casa, né, fiel? Vamos fazer um pós-jogo, vamos tentar falar um pouquinho aí sobre o mercado da bola também, tentar aqui passar uma visão diferente para vocês sobre este jogo do Corinthians de hoje e a importância dessa vitória para o Timão para a sequência do Campeonato Brasileiro, certo? Peço humildemente aí para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. Já passamos da marca de 30.500 inscritos, fiel. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria, certo? Então, fiel, vitória do Corinthians em cima do Bahia, fora de casa. Bahia que se ganhasse a partida voltava ao G4 do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia vive uma sequência boa de jogos, o Bahia vive uma boa fase. É muito difícil o Bahia ser batido dentro da sua casa, tá, fiel? É um time muito difícil de ser jogado e o Corinthians no primeiro tempo amassou o Bahia, tomou conta da partida, foi predominante do começo ao fim do primeiro tempo, tá, fiel? Já no segundo tempo, o Bahia controlou o jogo, poderia ter empatado e até virado o placar, tá, fiel? Porque o Corinthians ainda ele está sentindo o desgaste físico no segundo tempo, tá, fiel? Então o Corinthians está jogando muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo está caindo de produção devido ao desgaste físico dos jogadores. Mas isso é questão de tempo, tá? Isso é questão de tempo para o treinador Ramon Dias conseguir aí, junto com a sua equipe, a dar um condicionamento físico melhor para essa equipe, para ela poder manter a intensidade no primeiro e no segundo tempo, tá, fiel? Tivemos a estreia do André Ramalho, fez uma partida muito boa, uma partida muito segura no meu ponto de vista, tá? É um jogador que também que não está na sua forma física ideal ainda, mas vai chegar lá. É um Corinthians que está recomeçando, é um Corinthians que está evoluindo. Eu quero tirar alguns pontos importantes aqui para esta partida. Primeiro, falar sobre o Hugo Souza, tá? É um goleiro que está passando cada vez mais segurança e já tomou conta, é titular absoluto desse time. Espero que o Hugo Souza possa passar aquela mesma confiança que o Cássio passava antigamente, aquela mesma confiança que o Carlos Miguel passou recentemente e que ele possa se tornar esse goleiro cada vez mais seguro e fazer história no Corinthians, assim como outros goleiros fizeram. É um bom goleiro, é um novo reforço do Timão, está passando segurança para o torcedor, é um goleiro que não está falhando, graças a Deus, né, fiel? Porque o Corinthians ele não teria mais margens para errar. Então o Corinthians está acertando nas suas contratações. Temos também o Alex Santana, que vem fazendo partidas boas pelo Corinthians. Tem novidades também para trazer no mercado da bola sobre volante, eu vou falar para vocês daqui a pouco, só para a gente não perder aqui o fio da meada aqui sobre a partida de hoje, tá, fiel? O Hugo, eu falei para vocês aqui, algumas pessoas me entenderam errado. Eu não falei que ele tem que ser o titular do Corinthians, tá, fiel? Eu falei que o Hugo evoluiu desde aquele Hugo que a gente viu quando ele se estreou pelo Corinthians. Quando ele começou a jogar, que tudo ia, não apoiava o ataque. É um jogador que não está comprometendo totalmente o Corinthians, mas não disse que ele tem que ser o lateral titular do Corinthians. O Corinthians pode ir no mercado da bola, procurar um lateral esquerdo com mais bagagem, colocar o Hugo na reserva como primeiro titular. Aliás, o Corinthians tem que contratar um lateral esquerdo. Fiel, imagina só se o Hugo machuca hoje, que não é assim um lateral excelente hoje, tá? O nosso primeiro lateral substituto do Hugo é o Matheus Bidu, ou a gente vai ter que improvisar um zagueiro. Então é importante que o Corinthians vá ao mercado da bola contratar um lateral. Só que eu não tenho informações para passar para vocês que o Corinthians está negociando com um lateral ou com outro lateral, tá? Então o Corinthians não negocia com um lateral hoje. Eu não sei qual é o pensamento do Augusto Melo, do Fabinho Soldado, referente a este assunto do lateral do Timão, tá? Mas que o Hugo evoluiu, isso é certo, fiel. Eu não estou aqui bancando o Hugo como titular, estou falando uma transparência, uma realidade. O Hugo evoluiu futebolisticamente no Corinthians sim, mas eu ainda acho que ele não merece ser o nosso lateral titular, tá, fiel? Não podemos deixar de falar aqui também sobre o Rodrigo Garro. Cara, como joga bola o Garro? Uma das nossas melhores contratações. Como que joga bola o Garro? Fez uma excelente partida hoje e segue naquele dilema, tá, fiel? Por quê? O que eu quero trazer para vocês, já que eu entrei aqui no Rodrigo Garro, tá?
o Rodrigo Garro pediu um aumento salarial, porque hoje no Corinthians o Garro ganha 300 mil reais mensais, certo? Beleza. O Pedro Raul ganha 700 mil. Vários outros reservas ganham mais do que o Garro, tá, fiel? Pra vocês terem uma base, o Gustavo Mosquito ganhava mais de 200 mil reais quando ele jogava no Corinthians. Quase o mesmo salário do Rodrigo Garro, que é titular absoluto hoje. Então o Rodrigo Garro está certo em pedir um aumento salarial. Há quem diz, e eu respeito todas as opiniões, que nem eu escuto por aí, o Rodrigo Garro acabou de chegar, já está pedindo aumento de salário. Calma, não é assim, cara. Se eu fosse titular, apesar que eu amo o Corinthians, eu jogaria de graça se eu tivesse essa capacidade. Mas se eu fosse titular de uma equipe de futebol, um titular, vamos dizer assim, com posição garantida, um titular absoluto, uma engrenagem importantíssima para o grupo, jamais, repito aqui, jamais eu iria aceitar um reserva ganhar mais do que eu. Um Pedro Raul, que nem joga, ganhar 700 mil reais, e o Rodrigo Garro ganhar 300 mil reais. Então ele está certo em pedir este aumento. Até agora não foi realizado, tá? Inclusive eu perguntei para as pessoas com que trabalham antes de trazer esse vídeo se o salário do Garro vai ser aumentado ou não. Disse que está em stand-by e não está sabendo de nada. Só que se o Corinthians rejeitar o aumento salarial do Rodrigo Garro, o jogador começa a fazer corpo mole, o jogador começa a pedir para sair, porque já teve proposta do Boca Juniors e do River Plate para o jogador. Então é de suma importância que o Corinthians aumente seu salário, até porque ele merece esse aumento salarial. O que vocês acham, fiel? Vocês concordam comigo ou acham que eu estou errado? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Outro jogador que eu queria trazer para vocês aqui é o Yuri Alberto, fiel. O Yuri Alberto, há um tempo atrás, tinha voltado a fazer gols com o Corinthians. Todo jogo ele estava fazendo gol. E nós sempre os reclamamos aqui que o Yuri Alberto, que ele não tinha era oportunidade. Mas hoje ele teve oportunidade pra caramba. A gente não teve uma vitória tranquila hoje por causa do Yuri Alberto. Se o Corinthians toma um empate hoje, a gente não teria saído com a vitória por causa do Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto tá pegando a bola e parece que tá travado, não tá sabendo o que fazer com ela. Teve um lançamento que dentro da bola a área pingou na frente dele, ele não soube o que fazer. Não bate pro gol, não faz nada. Depois teve outro passe do Garro, ele saiu na frente do zagueiro e parou a bola, continuou andando até o zagueiro chegar e fazer o corte. Então eu acho o Yuri Alberto foi muito fraco nessa partida hoje, tá? O Yuri Alberto, aliás, não só nessa partida, mas em todas as partidas ele está voltando a desejar, igual estava bem antes. Ele teve uma melhora e já caiu de produção de novo. E não era para ter caído, porque a equipe está se reforçando e o nível da equipe está aumentando. Tanto é que já é a nossa segunda vitória seguida e a nossa vitória fora de casa, que o Corinthians não ganhava aí desde 2023, fiel, se eu não me engano, tá? Não lembro o mês. Então, é um Corinthians que está se melhorando, só que o Yuri Alberto ele não está seguindo essa evolução da equipe, tá? Então, é necessário que o Yuri Alberto ele evolua também, se ele quiser continuar como titular da equipe, ou que o Corinthians possa encontrar um meio de colocar outro cara no lugar dele, ou até mesmo buscar no mercado da bola, que eu acho que é o mais sensato, um jogador até para fazer sombra para o Yuri Alberto, porque quando você tem uma sombra ali, o Yuri Alberto é lógico ali que você passa a render mais, porque ninguém quer perder posição. Fiel, inclusive eu quero falar do Romero. Então vocês que são romeristas achou que eu não ia falar do Romero, porque o Romero, ele adora calar minha boca, né, cara? Toda vez que eu critico o Romero, ele faz gol. E dessa vez não foi diferente. Falei aqui nos vídeos anteriores que eu acredito que para o Corinthians ter um ataque mais potente, ele precisaria de um jogador no ataque que seria melhor do que o Romero. E que no meu time hoje o Romero não seria titular. Porém o Romero vem calando minha boca. Fez gol contra o Criciúma, fez gol também hoje contra o Bahia. E que golaço, né, fiel? Vamos falar sério. Que golaço do Romero. Cara, um golaço. Aí o Yuri Alberto fez bem. O Yuri Alberto deu um lindo passe para o Romero também. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. Porque o Yuri Alberto, fiel, ele é muito melhor jogador fora da área do que dentro dela. E o Romero, ele é muito mais jogador dentro da área do que fora dela. O oposto do Yuri Alberto. O Romero hoje no Corinthians ele tem que ser centroavante. E o Yuri Alberto ele tem que jogar pelas pontas, porque ele tem mais velocidade até chegar novos reforços. Mas hoje no meu time, aí para vocês verem, vocês que falam que eu só critico o Romero. Hoje no meu time, o Romero é titular, o Yuri Alberto é reserva. Então se chega um Luciano Vietto,
ou se chega um outro ponta direita, um ponta esquerda, tá, fiel? Na minha opinião, Romero, centroavante titular, Luciano Vieto aberta e o Wesley aberto. Esse é meu time de hoje, tá? Se concretizar a contratação do Luciano Vieto aí, que segue sem clube. Então, fiel, eu critico o Romero, aliás, todos os jogadores. Eu critico, cara, quando tem que ser criticado. O Romero vinha numa nhaca danada, não estava jogando nada. Não sei se de repente com o Antônio Oliveira, se o pensamento do Antônio Oliveira de como ele deveria jogar não era o que o Romero gosta. Com o Ramon Dias, ele já está apresentando evolução. E parabéns ao Ramon Dias, que com pouco tempo de Corinthians já está fazendo esse time jogar. Hoje, no primeiro tempo, o Corinthians foi, cara, tava dando gosto de ver o Corinthians jogar, coisa que a gente não via há muito tempo. Esse gosto, esse prazer em ver o nosso time jogar. Porque foi um time que jogou bem, criou inúmeras situações de gols aí. No primeiro tempo foi, como eu disse aqui já, foi predominante na partida. Então vocês notam que tem um Corinthians hoje em evolução, um Corinthians que vai chegar mais peças, tá, fiel? Não vai parar por aí. O Corinthians vai trazer um atacante bom, um atacante de peso, que isso vai aí nos ajudar mais ainda. Os reforços já estão chegando e estreando, para vocês verem o quanto o Corinthians estava dependente de recursos, de peças humanas para o Ramon Dias trabalhar. Então o André Ramalho já chegou, estreou. O Alex Santana acabou de chegar e já tinha estreado também. O Hugo Souza chegou e já pegou titular também. Para vocês verem o quanto o Corinthians estava necessitado de jogadores. E continua em algumas posições. E espero que em breve o Timão possa realizar essas contratações. Fiel, num cenário geral, vitória do Corinthians muito importante. Primeiro, para os jogadores ganharem confiança. Quanto mais confiança você tem, mais você se sente à vontade de jogar. Ramon Dias conquistou uma bela vitória. O Corinthians que não ganhava dentro de casa, eu acho que desde, cara, lá de... acho que julho de 2023, coisa assim, eu vou pesquisar aqui. Era muito tempo mesmo que o Corinthians não tinha uma vitória fora de casa, tá? Então chega o Ramon Dias já quebrando esse tabu aí e fazendo um Corinthians evoluir, que é o importante, tá? Eu não tenho medo de falar, porque eu sou totalmente transparente com vocês e falo o que peço. São 2 jogos apenas. Vamos esperar, vamos manter o pé no chão. Mas eu fui um dos caras que mais critiquei o Ramon Dias, tá calando minha boca, e o Romero também tá calando minha boca, e tomara a Deus que continuem calando a minha boca, porque acima de tudo, eu sou Corinthians, cara. Então, quando o Corinthians estiver bem, a gente vai estar aqui elogiando. E não é só porque o jogador vai jogar uma partida que eu vou aqui fritar o cara também, tá, fiel? Isso aí a gente vê com o tempo. O Romero já fazia muitas partidas que não estava jogando bem, né? O Ramon Dias tinha opções melhores no mercado do que o Ramon Dias, só que são jogadores que, graças a Deus, está calando minha boca, e tomara a Deus que continue assim, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam desta partida? O que vocês achou do Timão hoje contra o Bahia, vencendo fora de casa? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Combinado? Vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado da bola, porque o Corinthians ele segue na expectativa de trazer um atacante, só que na minha opinião o Corinthians está vacilando, está demorando a agir. Mário Balotelli já foi descartado, a gente tem a opção de Luciano Vieto. Apareceu informações sobre o Gonçalo Plata, que eu já vim aqui descartar para vocês. O Isidoro também do Cuiabá também já foi descartado, porque ele já jogou mais de 16 partidas para o Cuiabá, e se o Corinthians o contratasse, não teria como ele atuar no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians ele segue em busca de um atacante, só que não é tão fácil assim, tá? Corintianeiro, mas como assim? Porque o Corinthians, principalmente no setor de ataque, as últimas informações que eu recebi é que ele não tá com um pingo de pressa, diferente do que eu penso ou diferente que talvez você pense. Porque o Corinthians não quer errar na contratação, então ele quer trazer um atacante que chega e resolva os nossos problemas. Qual que é a situação do Luciano Vieto? Ele está sem clube, é um jogador mais fácil de trazer, só que o Corinthians entende que 2 milhões de reais para o Luciano Vieto é um alto valor financeiro, tá? Vai aumentar muito a folha salarial do time. Inclusive, eu também acredito que 2 milhões de reais para o Luciano Vieto, não. Se você quer pagar 2 milhões de reais para um atacante, dá para você capinar um pouco mais aí e achar um cara de maior valor, um jogador mais midiático, um jogador que rende mais o marketing do Corinthians do que o próprio Luciano Vieto. O Corinthians segue na busca. Eu não vou trazer um nome aqui para vocês, eu tenho um nome novo para trazer, só que para quem me conhece, eu já falo isso aqui direto. Enquanto a informação não se concretizar,
eu não vou trazer jogadores aqui, até para não denegrir minha imagem e nem passar aí um sentimento, vamos dizer, de querendo gerenciar cliques, ganhar cliques em cima de vocês, ganhar likes aí com jogadores que são falsos, tá? Eu poderia muito bem aqui estender o Di Maria gigante aqui na minha capa para vocês irem lá e clicar, porque o nome do Di Maria foi especulado no Corinthians novamente. Vocês sabiam disso, fiel? O nome do Di Maria foi especulado. O Corinthians procurou o Di Maria novamente nesses últimos dias agora. Se não me engano, foi ontem de ontem. O Corinthians chegou a informação para mim que o Corinthians buscou aí o Di Maria novamente e levou outra resposta. Não, em definitivo, que o Di Maria não quer atuar no futebol do Brasil. Ah, corintianeiro, mas por que você não trouxe pra gente, cara, uma informação tão importante? Fiel, eu não vou trazer grandes nomes aqui, porque eu acho errado você colocar um jogador na capa que o Corinthians não vai trazer. Então, se eu colocar o Di Maria gigante lá, escrever bomba, vocês vão, nossa, cara, o Di Maria, vocês vão clicar apenas para mim fazer um descarte. Então, eu acho que não seria legal da minha parte com vocês. Vocês concordam? O que os outros fazem não me interessa. Interessa o que eu faço aqui com vocês, que é total transparência e sinceridade, tá, fiel? Então é muito importante a gente ser sincero, é muito importante a gente ser transparente, tá? O Corinthians procurou o Di Maria, prefiro falar aqui sem colocar o jogador na capa, e levou outro não. Porém, futebol é business, fiel. Futebol é business. Futebol, uma hora o cara não quer, na outra ele quer. Depende da proposta, depende do que vai chegar de recurso financeiro para o jogador. Qualquer novidade que tiver, eu trago para vocês, mas eu acredito que a situação do Di Maria está encerrada. Então vocês percebem que o Corinthians está buscando um jogador de peso e um jogador que seja midiático. Porque se tem o sim do Di Maria, o Corinthians já descarta o Vieto de cara. Porque o Di Maria, sim, 2 milhões, 2 milhões e meio, seria muito bem pago. Ah, corintianeiro, mas ele joga bola, ele tá jogando essa bola toda. Fiel, não, mas o próprio jogador gera muito marketing. São jogadores aí que jogaram nos melhores times do mundo. O marketing e fizeram história, não só jogaram, como jogaram bem, fizeram história. Então, o marketing gerado em cima de um jogador desse é muito grande. Então, você fatura, você paga o jogador e ainda sobra em dinheiro para entrar nos seus cofres. Não é o caso do Vieto. Então, se o Corinthians quer gastar cartucho de 2 milhões e meio para um jogador, que seja um jogador midiático, que ele possa gerar renda e também com o marketing do jogador. Essa é a ideia do Corinthians, essa é a ideia do Augusto Melo. Só que isso, o tempo vai passando. A gente já tem Copa do Brasil, a gente já tem Sul-Americana, então precisamos reforçar. Porque vamos fazer aí a fase de mata-matas, né, fiel? Já estamos na fase de mata-mata. Então é importante que o Corinthians se reforce para a gente não se sucumbir aí, tá, fiel? Então, o Corinthians segue no mercado da bola buscando um atacante. Tem um nome que eu vou trazer para vocês aqui se confirmar amanhã, tá, fiel? Se o nome se confirmar, eu trago aqui para vocês. Se não, eu venho com as notícias que a fonte me passar do dia. Combinado? Então, Corinthians segue na busca também pro Cuéllar, tá, fiel? Só que não é fácil, como muitas pessoas dizem. Corinthians com o Cuéllar já está tudo fechado, já trouxe para vocês informações anteriores. Só que o Corinthians precisa negociar os direitos federativos com o time do atleta. Tá? Isso é o Al-Saad, não sei se o Al-Saad é do Gonçalo Plata ou se é o Al-Shabaab, eu acho que é o Al-Shabaab, o detentor dos direitos federativos do Cuéllar. Só que para você negociar com um clube árabe, espero aqui explicar bem para vocês, não é a mesma coisa de você negociar com um clube brasileiro, porque os clubes árabes, eles estão nadando no dinheiro, tá, fiel? Então é difícil você mexer aí com a terra dos camelos, porque você vai chegar lá para contratar um jogador, olha, o jogador me interessa, ah, beleza, mas e aí? Ah, divide em 15 vezes, divide em 10 vezes, como o futebol brasileiro é acostumado a fazer com o futebol do Sudamérica, ou vice-versa. Lá não, cara, lá os caras têm muito dinheiro, então não é qualquer dinheiro que vai o seduzir a dispor dos direitos federativos de um atleta para você, ou até mesmo você aí financiar em várias prestações. Então se torna um pouco mais difícil, só que o Corinthians não vai largar esse osso tão fácil, porque o primeiro pedido do Ramon Dias é o Cuéllar. O Corinthians já tentou contratar antes e agora, melhor ainda, ele já aceitou jogar no Corinthians. Ele aceitou reduzir salários para jogar no Corinthians, fora que o Ramon Dias já trabalhou com o jogador também, tá, fiel? Então pode ser que aconteça em breve uma contratação do Cuéllar, mas para isso o Corinthians vai ter que pôr a mão no bolso e pagar uma multa contratual aí salgadinha para o jogador poder vir atuar no Brasil. Essas são as últimas informações que eu tenho do Cuéllar. Espero amanhã ter novas informações sobre o atleta aqui para vocês, tá, fiel?
Fiel, então o que temos de importante sobre o mercado da bola é isso, essa pequena atualizações para vocês, tá? O Corinthians no ataque procura um jogador midiático que possa gerar marketing, que renda futebolisticamente também. Luciano Vieto pauta, mas ainda nada definido, tá, fiel? Mário Balotelli já trouxe para vocês descartado. Corinthians procurou o Di Maria 2 dias atrás, porém sem sucesso. Corinthians segue no mercado tentando achar um jogador midiático e de grande nível para vir para o Corinthians. O Corinthians quer um jogador que possa trabalhar no marketing, tá, fiel? Inclusive teve uma pergunta aqui de um inscrito Corinthians, o corintianeiro. Esse jogador midiático que o Corinthians busca ainda pode ser o Gabigol? Sim, fiel, pode ser o Gabigol, tá? O Corinthians, de repente, pode pegar todas essas propostas e fazer para o Gabigol, tá? Só que o Corinthians e o Gabigol estão no stand-by, porque toda vez que o Gabigol alertou que queria vir jogar no Corinthians, quando o Corinthians o pressionou, o Gabigol recuou. Então, o Augusto Melo ficou meio puto com essa situação, mas não tem nada descartado aqui, Corinthians e Gabigol. O jogador segue em stand-by e pode ser que possa pintar uma proposta, fiel. É muito difícil a gente chegar aqui e descartar o Gabigol, porque pode ser ainda que o Corinthians volte a conversar com o atleta. É um grande jogador, hoje seria um centroavante melhor do que o Yuri Alberto, se vocês concordam ou não, comentem aí pra mim. Eu acho que o Gabigol hoje no Corinthians, cara, por exemplo, se a gente tivesse um ataque hoje com o Romero, o Wesley e Gabigol de centroavante, pô, era totalmente diferente, né? Com todo o respeito ao Yuri Alberto, o Gabigol é muito mais jogador do que ele. Afinal, são 11 títulos pelo Flamengo. Não estou dizendo aqui que o Corinthians não vai contratar. Estou dizendo que o jogador não foi descartado pelo Corinthians, tá, fiel? Não, ó, Gabigol e Corinthians já era, bate o carimbo. Não, não disse isso. Igual eu fiz com o Balotelli, igual eu fiz com o Gonçalo Plata, igual eu já fiz com tantos jogadores aqui. Gabigol não está descartado no Corinthians e pode ser que possa pintar novidades aí, tá, fiel? E qualquer coisa eu trago mais informações para vocês. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!